Bom dia, primeiro ano. Tudo bem? Então, semana passada a gente começou a entender como que esse código então é desvendado, né? Lembra que a gente falou dos códons e que existem 64 códons para 20 tipos de aminoácidos. Então, que eles podem, então, esses códons podem existir alguns tipos, 2 ou 3 códons para o mesmo tipo de aminoácido. Lembrando que existem 3 códons que são códons de terminação, de dizer sim, são códons que vão dizer stop, pare de sintetizar aminoácidos para a formação dessa proteína. Mas para a gente entender então essa síntese de proteína, ela vai ter um início lá dentro ainda da cadeia do DNA, que começa, tudo se inicia então no processo de transcrição, que é esse processo em que as duas fitas de nucleotídeos de uma molécula de DNA, elas vão se separar em um determinado ponto. Uma das fitas vai ser então considerada a fita ativa, a fita molde, para a produção então do RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro ele é formado, as bases nitrogenadas vão chegando então e vão se formando, a imagem explica muito bem, né? Então aqui a fita de DNA sendo transcrito, a fita do DNA sendo aberta, a fita molde, a fita ativa aqui em cima, e os nucleotídeos vão chegando então para a formação então desse RNA mensageiro que está sendo transcrito, né? Então a sequência de bases nitrogenadas dessa molécula, ela é determinada por uma fita do DNA ativo, que também a gente conhece como gene, né? Então dentro de um cromossomo existem várias partes que estão condensadas e umas que estão menos condensadas. As partes que estão menos condensadas são as partes que são chamadas de gene, né? São os alelos que são considerados, então, informação genética realmente. Porque existem milhares que são inativas, né? Então, quando termina a transcrição, o RNA mensageiro, assim, exatamente com os mesmos códons que eu falei para vocês, que são o AA, UGA e UGA, o AG e o UGA. Então, eles que vão dizer, então, para terminar a transcrição desse RNA mensageiro, e ele, então, vai em direção ao citoplasma, onde vai ocorrer o processo que é chamado de tradução. Gente, a síntese proteica ela é muito bonita. E ela tem coisas que são, assim, eu acho de uma beleza. Como é que, então, vai ser processado esse RNA? Então, esse RNA foi lá, ele foi transcrito bonitinho, né? Ele vai passar por alguns processos, né, em algumas etapas, que ele vai se modificar para então ele se tornar funcional. Dentro disso existe uma extremidade que a gente chama de 5', né, que são sequências de bases nitrogenadas responsáveis por protegê-lo dos ataques enzimáticos e facilitar a exportação do núcleo para o citoplasma. Isso não vem muito ao caso agora, mas o importante é a gente entender, então, que esse RNA que saiu do DNA, ele ainda não está pronto, ele ainda não sofreu, ele ainda não se tornou funcional. Para ele se tornar funcional, ele vai ter que perder, então, alguns segmentos de nucleotídeos, que são chamados nucleotídeos não codificadores, que são chamados de introns. E eles são intercalados com sequências que são codificadoras, codificantes, que são os exons. Então, nesse processo, que também é denominado splicing, né, a retirada dessas regiões de introns, né, para formar, então, um RNA que seja totalmente ativo, né, que ele não tenha regiões não decodificantes, não codificantes. Então, é isso que acontece, né? Essa aqui é a fita do DNA, que vai ter no seu DNA, normalmente, regiões de exons e introns. Regiões que são codificadoras de proteínas e regiões que não são codificadoras. O que ele acontece? Na hora que forma o RNA se forma com os exons e com os introns. Durante o splice, né, que acontece no citoplasma,
todos os exons, todos os introns são retirados e ficam só os exons, né? E então ele se torna totalmente, a sua fita é totalmente então codificante. Então, os genes são as sequências de DNA que contêm os códigos que vão orientar a produção de proteína. Então, no nosso DNA, a gente tem regiões que não codificam, que não tem explicações ainda, né? Ainda é um mundo ainda muito novo para todos nós. Mas no processo de tradução, então, ficou clara a transcrição? Então, DNA, pá, formou RNA mensageiro, que depois ele se torna funcional depois do splicing lá no citoplasma. Retirada dos introns, ficam só os exons, beleza. No processo de tradução é o que? Essa molécula de RNA mensageiro, ela vai ser então lida, né? Então chegou um momento que eu tenho a informação completa, o desenho ali, né? Eu tenho meu código todo prontinho para ser decodificado. Como que ele vai ser decodificado? Ele vai ser decodificado com os ribossomos. São os ribossomos, essas duas subunidades de ribossomos, que vão então fazer a leitura dessa codificação, né? Por isso que o RNA, o ribossomo, ele é o responsável pela síntese proteica, não é isso quando a gente estuda nas organelas? Então, o RNA mensageiro, juntamente com os ribossomos, então, o RNA tem as informações, tem o livro do código, e o ribossomo consegue então fazer a tradução desse código, né? Então, esses dois juntos, RNA mensageiro e ribossomos, os dois vão orientar a formação de uma molécula de proteína. Olha que coisa mais linda. E é assim que se formam vários ribossomos, vão então se agregando então na molécula de RNA mensageiro, né? Então, cada ribossomo vai traduzir 2 códons de cada vez. Iniciando, então, pelo código de iniciação, que é o AUG. Então, o ribossomo pega lá o primeiro, AUG, inicia. E aí, ele codifica dois aminoácidos. E solta. Vem outro, vem e solta. Né? Vou colocar um vídeo para vocês. A partir desse momento, a proteína passa a ser construída, né? Cada códon lido, gente, faz com que faz com que haja a inserção de um aminoácido através da leitura desse código que está ali, né? Então, no citoplasma vão existir então os RNA transportadores. Então, esse RNA, né, transportador, também é originado lá no DNA. E cada molécula desse vai carregar cada aminoácido, cada RNA transportador carrega um aminoácido para que o ribossomo, né, para realizar, então, a transferência desse aminoácido para a formação da proteína. E esse ribossomo, e esse RNA transportador, ele carrega o anticódon. Um códon só se liga ao outro anticódon quando a chave é perfeita. Então, é um esquema chave-fechadura. Códon e anticódon, eles precisam ir lá e se ligarem, para então soltar a proteína que ele está carregando. Olha que coisa mais bonita. Então, os anticódons, eles são complementares aos códons do RNA mensageiro. Quando esses dois se encontram, né, então tem chave-fechadura, né, formou a complementariedade, ele vai soltar então uma proteína aqui, então, ó. Então, por exemplo, esse RNA transportador, isso aqui é um RNA transportador que carrega a tirina. Isso aqui é um RNA transportador que carrega a alanina, né? Ela só vai soltar, esse RNA transportador só vai soltar esse aminoácido quando ele tiver uma complementariedade de códon que vai ser G, C, U. Vocês concordam comigo? E é isso que vai acontecer ao longo de todo o ribossomo. O ribossomo passa, ele vai em outro, ele liga os RNA transportadores, vem aquela informação e vão em direção. Então, conforme esse ribossomo vai deslizando na fita, novos aminoácidos vão sendo trazidos pelo RNA transportador, né, e vão se ligar nessas ligações peptídicas, formando cada vez mais um agregado
né, desses aminoácidos. Então, os aminoácidos juntos, lembra que eu falei para vocês que é o colar de miçanga? Várias miçangas juntas, então, formando um belo colar que depois vai dar uma conformação terciária e uma conformação quaternária. E essa é a grande, né? Então, quando a gente tem aqui, né, um exemplo, né, uma célula do pâncreas necessita sintetizar quimiotripsina, uma enzima que digere proteínas. Um segmento da cadeia de aminoácidos da enzima é arginina, leucina, glutamina, alanina, serina, leucina e prolina. Como é que vai ser a sequência? Pode ser essa, a do DNA tem que ser essa, a do RNA mensageiro tem que ser essa, e a dos RNAs transportadores tem que ser essa, porque é complementar a essa e essa é complementar a essa. Estão entendendo? Vamos fazer alguns exercícios juntos para ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas, mas agora a gente se encontra lá no chat para a gente tentar finalizar a síntese proteica. Mas é basicamente isso. Envolve RNA transportador, RNA mensageiro, DNA, aminoácidos e para então a formação das proteínas.